Boa noite a todo mundo, sejam bem-vindos a mais uma reunião pública da nossa casa. Nós estamos no mês de setembro, falando do Setembro Amarelo, onde várias organizações, sejam civis e religiosas, se apropriam desse mês para falar de saúde mental, para falar de campanhas de valorização da vida e de prevenção ao suicídio, né? Hoje nós temos uma data especial também, que a nossa irmã Raquel vai falar um pouco da obra de Ivone Pereira, que também tem uma grande contribuição também na campanha do suicídio, né, com o seu livro Memórias dos Suicidas, e também dentro do Setembro Amarelo também, não tem como a gente deixar de citar esse grande espírito, né? Mas antes a gente vai começar com o livro Vinha de Luz, uma página, que é a lição 101, Ouvistes. Isso está no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 1. E aí diz assim o Evangelho, né? Tenho-vos dito essas coisas para que vos não os escandalizeis. Está em Jesus, né? João, capítulo 16, versículo 1. E vamos aos comentários de Emmanuel. Antes de retornar às esferas resplandecentes, o Mestre Divino não nos deixou desamparo quanto às advertências no trabalho a fazer. Quando o espírito amadurecido na compreensão da obra redentora se entrega ao campo de serviço evangélico, não prescinde das informações prévias do Senhor. É indispensável ouvi-las para que não se escandalize no quadro das obrigações comuns. Esclareceu-nos a palavra do Mestre que, enquanto perdurasse a dominação da ignorância no mundo, os legítimos cultivadores dos princípios da renovação espiritual, por ele trazidos, não seriam observados com simpatia, seriam perseguidos sem tréguas pelas forças da sombra. Compareceria a tribunais condenatórios para que se inteirasse das falsas acusações do que se encontram ainda incapacitados de maior entendimento. Suportariam remoques de familiares, estranhos à iluminação interior, sofreriam a expulsão dos templos organizados pela pragmática das seitas literalistas, escoltariam libelos gratuitos da inteligência voltada ao escárnio das verdades divinas, viveriam ao modo de ovelhas pacíficas entre lobos famulentos, sustentariam guerra incessante contra o mal, cairiam em ciladas torpes, contemplariam o crescimento do joio ao lado do trigo, identificariam o processo efêmero dos ímpios, carregariam consigo as marcas da cruz, experimentariam a incompreensão de muitos, sentiriam solidão nas horas graves, veriam de perto a calúnia, a pedrada, a ingratidão. O Mestre Divino, pois, não deixou os companheiros e continuadores desavisados. Não oferecia nenhum aprendiz na terra a coroa de rosas sem espinhos. Prometeu-lhe luta edificante, trabalho educativo, situações edificadoras, ensejos de iluminação, através da grandeza do sacrifício que produz elevação e do espírito de serviço que estabelece luz e paz. É importante desse modo. Sacrificação. Peraí que eu me perdi aqui. Vamos voltar aqui. O Mestre Divino, pois não deixou os companheiros e continuadores desavisados. Não oferecia nenhum aprendiz na terra a coroa de rosas sem espinhos. Prometeu-lhes luta edificante, trabalho educativo, situações edificadoras, ensejos de iluminação, através da grandeza do sacrifício que produz elevação e do espírito de serviço que estabelece luz e paz. É importante, desse modo, para quantos amadurecerem os raciocínios na luta terrestre, a viva recordação das advertências do Cristo, no setor da edificação evangélica,
para que se não escandalize nos testemunhos difíceis no plano individual. Emmanuel aqui ele traz um alerta para nós, né? Ele coloca justamente a questão do nosso painel de transformação, o saber ouvir. Saber ouvir a palavra edificante, saber ouvir as reflexões que nós que estão à mostra, né? Dentro do nosso percentual de trabalho, ou então até no perfil de melhoria, para que essas verdades que são tragas para nós, a gente possa, de vez, edificar esse conhecimento aos outros. O saber ouvir, justamente, ele já implica a transformação. Né? O mestre Jesus o tempo todo vem nos convidando para esse papel de transformação. E aí, o papel de ouvir, né, muitas das vezes de escutar as oportunidades que nos são dadas, né, sem internalizar ali as nossas verdades, ou deixar aflorado, né, o egoísmo, o orgulho, e sim escutar o que está ao nosso redor para que a gente possa promover a nossa edificação, para um trabalho educativo, de ouvir isso. Ele coloca bem disso, né? E aí ele coloca justamente esse amadurecimento do raciocínio da luz terrestre. Né? Nós já estamos aqui num período em que, para nós, há um discernimento desse conteúdo. Né? A gente hoje tem toda uma realidade que vivenciamos e ali nós somos maduros para ter um painel de decisão. Mas é preciso saber ouvir o outro, o próximo, né? Saber ouvir a palavra que a gente que recebemos, né? Para que a gente possa justamente entregar isso a todos, sem distinção. Então, acho uma lição de Emmanuel, um alerta bem edificante, né? Ele fala justamente disso, que é preciso, indispensável ouvi-las, para que não se escandalize no quadro das obrigações comuns, né? Saber ouvir para que a gente não interprete errado. Emmanuel coloca bem disso, né? Vamos saber ouvir para que a gente não interprete de uma forma errada. Ou então que a gente olhe o outro de uma forma totalmente equivocada. Vamos justamente aprender com as oportunidades que nos são dadas para que a gente possa justamente, eu preciso trabalhar aqui, preciso trabalhar essa situação, para que a gente possa internalizar isso. Então, vamos elevar nossos pensamentos e agradecer a Deus, nosso Pai, ao amigo Mestre Jesus, à espiritualidade amiga que nos ampara, que nos protege, pela oportunidade bendita de estarmos aqui nessa casa de caminho, em mais uma oportunidade de aprendizado, para que a gente possa reflexionar junto com o trabalho da nossa irmã, que irá oferecer o estudo da noite de hoje, junto com a sua falange amiga, para que a gente possa internalizar esses conhecimentos em nossos corações e colocarmos em prática diária, envolvendo os amigos, envolvendo a comunidade, envolvendo a sociedade, envolvendo a família e principalmente a nós, ao nosso íntimo. Ampare a todos os trabalhadores e frequentadores dessa instituição, ampare o nosso município, o nosso país e o mundo, que por mais que estamos passando por uma enfermidade, nós também estamos vendo oportunidades de melhoria e instrumentos para a nossa transformação, na convivência, da retirada desse homem velho, na transformação desse homem novo, colaborando para a regeneração desse planeta. Que o Senhor nos abençoe esse propósito, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, o estudo da noite de hoje é com a Raquel Lino. Ela está aqui. Ela já desenvolveu esse assunto ano passado, mas a gente pediu para que ela trazesse à tona de novo esse estudo, para que a gente justamente possa recordar um pouco de Ivone Pereira, né? E ela tem tudo a ver com esse clima de Setembro Amarelo, da qual a gente está tanto falando esse mês, e as organizações estão falando esse mês. Raquel, é contigo. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Boa noite a todos. Então, a gente vai
conversar, né, nesses minutos que a gente tem, sobre essa heroína silenciosa. Ela foi chamada assim por Chico, né, pela sua humildade e pelo seu grande exemplo que ela nos deixou, né, e até por conta das histórias que ela nos conta. E aí, para a gente começar, a gente precisa, né, entender quem foi Ivone, né? Então, desde a sua infância, a gente tem aí essa imagem dela, né, nova. Mas antes disso, quando ela era ainda bebê, com 1 mês de nascida, né, ela passa pelo fenômeno, né, da quase morte, que é a catalepsia, né? Ela fica sem respiração, sem pulso, e ela realmente é tida como morta, né? Até atestado de óbito já estava sendo providenciado, né? E quando ela já estava no caixão, né, e as pessoas chegando para o velório, a mãe faz uma prece muito fervorosa, né? E diz para Maria Santíssima, né, que ela entregaria aquela filha a ela, caso ela não estivesse morta, porque ela tinha algo dentro dela dizendo que a filha não estava morta. Foi quando a menina deu um grito, né, e acompanhando de um choro, né? Então, com 1 mêsinho de vida, ela já teve, né, essa experiência, e tudo indica que essa experiência foi lembranças do passado, né, que ela traz enquanto espírito, embora ainda, né, bebezinha, ela acabou tendo, né, um desprendimento ali parcial, né, do corpo, que é esse fenômeno de quase morte, né, muito explicado pelos espíritos, né, nas obras básicas. Então a gente vai entendendo o porquê que ela já passou por isso tão novinha. E aí, a partir de então, a mãe sempre passou a brincar com ela, né? Principalmente quando ela estava maiorzinha, de que ela falava assim: eu nada mais tenho com você, você pertence a Maria, mãe de Jesus, né? Por conta dessa fé que a mãe tinha. E aí, quando ela, né, vai crescendo, e aí ela, a partir dos seus 4 anos, ela começa a ver muito o espírito de Charles, que foi seu pai em outras encarnações, em várias encarnações, né? E ele conversava com ela com muita autoridade, ao ponto dela reconhecê-lo como pai e olhar às vezes para o pai dela nessa encarnação e dizer que ele não era pai dela, né? O que resultava de algumas surras, né? Por conta do seu pai, que não entendia ainda o que estava se passando com ela, né? E aí, só para a gente lembrar que a Ivone, ela nasceu aqui, né? Na nossa região sul-fluminense, em Rio das Flores, né? A família era toda de lá, e ela nasceu em 1900. E aí, a gente vai começar a perceber as dificuldades que ela já passava aí. E aí a gente faz, né, o primeiro alerta, né, que é a importância de se perceber essas questões na infância e encaminhar. E foi exatamente o que a família da Ivone fez, né? Quando ela fez mais ou menos 9 anos, o seu pai passou a levar ela no centro para tomar passe e para outros tratamentos. Foi o que minimizou os sofrimentos que ela tinha, das lembranças que ela tinha muito forte, né? Os momentos em que ela via Charles, ela sentia uma saudade muito grande, uma saudade misturada com um aperto no coração, e aos poucos ela foi entendendo, né? Então foi esse cuidado que o pai de Ivone teve que ajudou ela a passar pelas dificuldades já na infância, né? E aí a gente se questiona, né? O que a gente tem feito com essas crianças para que essas dificuldades mediúnicas, essas lembranças do passado, possam ser bem trabalhadas, né? Então, quando a gente fala de suicídio, a gente traz essa questão do Setembro Amarelo, né, como uma campanha para que a gente diminua o número, né, de suicídios. A gente percebe a importância desse cuidado desde a infância. E a gente vai ver mais na frente uma fala de Kardec nos alertando sobre o aumento
do número de suicídios, inclusive na infância. Então, é algo que a gente precisa realmente estar atento. E a gente sabe a importância da evangelização, a importância dessa criança estar conosco na casa espírita, né? A gente passou aí, né, vamos para quase 2 anos de isolamento, né, com as casas espíritas fechadas por uma questão de segurança, né, das evangelizações principalmente, mas a evangelização não parou, né, os evangelizadores reaprenderam, né, conseguiram se virar nos 30, né, se dedicar para não perder esse vínculo com as crianças, né, da forma que é possível. Algumas casas conseguiram fazer de forma remota, né, através de aplicativos que permitem que as crianças falem, que as crianças se vejam, né, e que as crianças cantem, que as crianças façam caça ao tesouro, e tudo foi possível aí, né? E as casas que não foram possíveis, que mandaram, né, atividades para essas crianças para não perder esse vínculo, né? Então, quando a gente fala, né, do suicídio, da importância de se falar esse assunto, a gente não pode deixar de falar o nosso papel nesse processo. E a todo momento aqui, durante esses minutos que a gente vai passar junto, eu vou estar sempre trazendo para nós, né, para que a gente reflita o que a gente pode fazer e se a gente está fazendo o deverzinho de casa, né? Então fica aí o nosso primeiro alerta, que é em relação à evangelização dessas crianças, né? E aí, quando a Ivone, né, ainda na sua fase da infância, né, ainda morando em Rio das Flores, porque ela morou em muitos lugares, quem conhece, né, quem já leu sobre Ivone, vai conseguir, né, ver ali como que ela viajou, né, e aí a gente percebe que para a missão que ela teve, ela precisava passar por essas experiências. E aí, muito novinha, ela teve uma experiência muito interessante numa igreja em Barra do Piraí, quando uma imagem, né, caminha até ela, e num dia que ela estava muito triste, porque ela tinha um irmão, né, ela tinha vários irmãos, e dentre esses irmãos, né, eles eram 7 filhos, e dentre esses tinha um irmão que batia muito na Ivone, e nesse dia ela estava muito aflita. E quando ela sobe, ela chega próxima da igreja, no centro de Barra do Piraí, ela percebe aquela imagem, né, do Senhor dos Passos vindo até ela, e ele fala para ela: vem comigo, minha filha, será o único recurso que terás para suportar os sofrimentos que te esperam. E a partir daí, então, ela começa a se interessar pelos assuntos espíritas, e ela começa a ler. Então, aos 12 anos, Ivone já lia, né? Ela ganhou de presente do pai dela o Evangelho, ela já começou a se interessar pela leitura, pelo conhecimento espírita, né? Depois dos livros espíritos. Aos 13 anos, ela já começou a trabalhar mediunicamente. Ela recolhia nomes de suicidas em jornais e orava por eles. E ela tinha um exemplo muito grande dos seus pais, né? Porque seus pais ajudavam muito as pessoas. E eles costumavam abrigar na sua casa pessoas, né? Mendigos que estavam passando por ali pela cidade, e as pessoas dormiam lá, né? E ela conta no Recordações da Mediunidade que ela, por vezes, questionava o pai, né, sobre os riscos daquilo, e o pai sempre dando lições para ela, né? Então ela ajudava a dar banho nos mendigos junto com os irmãos. Ela fala que tirava até bicho do pé dos mendigos, dava alimento para eles, né? E aí depois alguns passavam várias noites, alguns passavam só uma noite, eles seguiam o caminho deles, né? E assim ia o pai recebendo mais pessoas ali. Então, ela teve esse exemplo muito próximo, né? E interessante que, com apenas 13 anos, ela já tem essa afinidade com os suicidas, né? Ao ponto dela pegar esses nomes e orar por aquelas pessoas ali, né? A afinidade que ela já tinha, né? Desde tão novinha. E aí, um dia, ela, quando ela já estava maiorzinha, né? Aí, mais ou menos aos seus 13 anos, Charles
ela começa a ver Roberto também, que foi um esposo dela em outras encarnações, mas quando ela via Roberto, ela ficava num estado emocional um pouco conturbado, né? E aí Charles um dia aparece para ela e diz para ela, né, que ele não deixaria que ela esquecesse alguns episódios que ela viveu em existências anteriores, porque seria o único meio de fazer ela refletir diante a emenda que ela precisava ter nessa encarnação. E que ele não pouparia ela os sofrimentos vindos daí, mas que ele ajudaria ela a suportar com firmeza de ânimo, e isso ele faria. Então é muito legal porque ela começa a se questionar, né? Por que por que ela sentia essa alteração, essa tristeza quando ela via Roberto, quando ele aparecia para ela, né? E ela via perfeitamente, né, os espíritos. E ela via vários espíritos e quando ele aparecia, ela ficava assim. Então, Charles explica para ela que, na verdade, era uma forma dela não cair novamente. E aí ela vai entendendo por que mais para frente. E aí, quando Ivone tá lá pelos seus 14, 15 anos, ela se muda para Barra Mansa, né? E o pai era um pai muito rígido na criação, né? Então, Ivone não tinha os seus momentos, como todo adolescente tem, de ir ao cinema, de ir na casa de um amigo, de ir na casa do outro. Era sempre em casa, né? Com a sua família. E aí, o que ela fazia? Ela ia para o cemitério de Barra Mansa ler. E é interessante que ela fala que o capítulo que ela mais gostava de ler é o capítulo dos Bem-aventurados Aflitos, que está no Evangelho. E que, por vezes, ela lia e ela não sabia se ela estava lendo para pessoas que estavam indo no cemitério ou para espíritos que estavam ali ainda presos ao corpo. Porque de tão naturalmente que ela via os espíritos. Ela via os espíritos de forma muito natural, ao ponto dela não conseguir diferenciar. E em um desses dias, no cemitério, ela passou por um fenômeno novamente, né, de desdobramento muito parecido com o fenômeno de catalepsia, mas não foi a catalepsia em si, mas foi um fenômeno, né, de desdobramento muito forte, ao que ela foi até Portugal, foi quando ela viu a sua existência anterior, né? E aí ela consegue perceber o porquê de toda vez que ela via Roberto, ela ter aquela sensação, né? Porque, na verdade, numa última encarnação, após inúmeras reencarnações de convivências e cometendo suicídio, ela vem nessa encarnação em Portugal e ela, casada com Roberto e com uma filha, ela se apaixona por outra pessoa e abandona os dois, né? Ele não suporta e ele acaba morrendo, né? Tanto ele e logo depois a filha, por um acometimento mesmo depressivo, né? Eles foram ali ficando muito tristes com aquelas, né? Por não ter a mãe, a Ivone mais por perto. E aí, quando ela retorna para Portugal e descobre o desencarne de Roberto e da filha, ela não suporta, né? E ela acaba se jogando no Rio Tejo, em Portugal, cometendo suicídio novamente, após pelo menos 6 encarnações reincidentes no suicídio, né? E isso agravava a situação dela, né? Porque, de forma indireta, ela provocou o desencarne do esposo e da filha, né? Que entraram num processo de depressão muito forte. Então, esse desdobramento que ela teve fez com que ela entendesse, né, o porquê de muitas coisas e o porquê dessa afeição e, ao mesmo tempo, tristeza na aproximação de Roberto. E aí, a partir daí, a mãe dela leva ela até um centro que chamava-se, na época, Centro Assistência Espírita Bittencourt Sampaio, né, que hoje é o Zico Horta, e esse centro era dirigido por Zico Horta, e Zico Horta ajudou muito Ivone, né? Ele foi como um pai para ela, porque fez com que ela estudasse a sua mediunidade, entendesse todo esse processo, né, o porquê do desdobramento, o que acontecia com o espírito no momento do desdobramento,
E isso foi trazendo para ela muito ânimo, né, e muito mais segurança, além dela ter se aprofundado doutrinariamente, né? Se aprofundado nas questões mediúnicas, nas questões espíritas. E a Ivone tinha apenas 14 e 15 anos. E aí é um outro alerta que a gente faz, né? O que a gente tem feito com essa juventude? O quão importante foi nesse momento para a Ivone encontrar o amparo numa casa espírita, né? Então, nesse período em que a gente fala do suicídio, em que a gente traz essa questão que realmente está muito forte, a gente vai ver alguns dados daqui a pouco, né? E, infelizmente, ele está crescendo, às vezes a gente não fica sabendo, porque existe toda uma questão legal, né, por trás disso, né, de você não divulgar, né, os casos de suicídio, de não sair em jornais, né, existe uma coisa de lei mesmo, e às vezes a gente não fica sabendo, mas são muitos casos, né, e aí a gente sabe a grande contribuição que a doutrina espírita tem. E aí a preocupação que a gente tem com essa juventude é que, ao mesmo tempo que a mesma preocupação que a gente tem, né, com a escola, com as atividades extras que nossas crianças e os nossos jovens fazem, seja um curso de língua estrangeira, seja um esporte, a mesma preocupação que a gente tem com isso, a gente precisa ter também com esse alimento espiritual, né, que a Joana fala pra gente, num livro em que ela traz um capítulo falando do evangelho no lar. E ela faz esse alerta, né? Assim como a gente se preocupa com o alimento, com o pão, com o agasalho, que a gente se preocupe também com o alimento espiritual. Que o alimento espiritual é a única herança que esse espírito vai levar ao desencarnar. E essa pandemia fez com que a gente ficasse, talvez, né, para alguns de nós, mais próximo da morte do que em outras épocas. Pelo número de pessoas desencarnando, por saber que a qualquer momento eu posso ser a próxima. A gente já sabia disso? Já. Mas estar numa pandemia com tantos números, com tantas pessoas próximas desencarnando, faz a gente ficar mais em alerta, né? E faz a gente também avaliar qual a relação que nós, enquanto espíritas, temos desse momento da morte. Porque a morte, ela não é o fim. Ela é a continuidade da vida. Por mais que a gente sinta a saudade da presença física da pessoa, a gente sabe do poder do nosso pensamento, que o pensamento vai onde a gente quer que ele vá. E se esse jovem, essa criança, tiver dentro da sua programação o desencarne nessa fase, que alimentos a gente deu para eles? Né? Então a gente precisa refletir sobre isso. Porque o conhecimento sobre a vida imortal, sobre o espírito, faz com que a gente suporte melhor os desafios do dia a dia. Porque o suicida, ele não quer acabar com a sua vida, né? Ele quer acabar com a sua dor. Ele quer resolver aquele conflito. E de forma equivocada, ele acha que o resolver aquele conflito é tirar a sua própria vida. Então, a primeira coisa que ele encontra quando ele desencarna, e a Ivone traz isso pra gente, é o desapontamento. Né? Ele fica desapontado em perceber que toda aquela dor continua. Foi com ele. Né? E em perceber o quanto de débitos que ele foi levando com essa atitude. Então, o conhecimento vai fazer com que esse jovem, com que essa criança não pense, ou se pensa, entenda o porquê não ir para essa solução, que parece ser a mais fácil para sair daquela dificuldade, daquela dor. Né? Então, a gente precisa estar atento com isso. Né? A gente precisa estar atento em relação a isso. E aí, quando a Ivone, depois desse período da adolescência, ela vai, como eu falei no início, né, ela mudou para muitos lugares, ela foi morar em Minas. E lá no Centro Espírita de Lavras, ela passou por um fenômeno que ela avalia como um dos mais belos, né, que ela teve experiência. Apenas 6 dias lá, ela foi convidada para uma sessão de materialização,
E aí ela deixa claro no livro que essas sessões não se faz mais necessário no movimento espírita, né? Que o estudo da doutrina espírita nos mostra isso, né? Mas que no início foi muito necessário. E aí, nessa reunião de materialização, Roberto se materializa depois de após uns 6 anos sem aparecer para ela, né? Ele meio que deu uma trégua após esse episódio no cemitério de Barra Mansa, né? E aí ele reaparece, só que ele se materializa. E ela se emociona muito, né? E aí ela começa a chorar e ele fala para ela, né, que não era para ela chorar, que ele estava bem. E ele pede desculpa por ter causado tantos conflitos ao se aproximar dela. Né? E ele fala, não me aproximava de você por vingança, mas era apenas a saudade de um passado que me foi caríssimo. E aí ele avisa para ela que, a partir daquele momento, ela iria trabalhar com ele. E aí ele fala, né, que sou médico e trabalharei na minha antiga profissão, agora por teu intermédio. Também exercerei atividades em torno do socorro a suicidas. Eu, que fui um desses, valho-me de ti, que tanto amei, para agora socorrê-los. E tu me ajudarás, já que também o fostes. Olha que interessante. Ele fala nesse momento que, a partir dali, eles iriam começar a trabalhar juntos. E é o que acontece. E eles trabalham por 6 anos direto na cura de doentes, de obsediados, de suicidas. Eles visitavam casas de pessoas que estavam com ideias ao suicídio, pessoas com processo obsessivo, depressivos. Então, ela ia até a casa dessas pessoas, né? Por muitas vezes receitava remédios através, né, dele, né? Ele utilizava a sua mediunidade para fazer essas receitas e ele, por ele ter conhecimento da medicina, né? E depois de 6 anos, ele se despede dela, afirmando que ele iria reencarnar. E aí ela começa a entender, né, depois desse convívio com ele, que eles tinham uma ligação de muitas e muitas encarnações, né? A ligação que eles tinham, o envolvimento com o suicídio, não foi dessa última em Portugal. E é interessante que quando ele fala que foi, né, suicida, o fato dele ter desencarnado por essa tristeza foi uma forma também de antecipar o seu retorno ao plano espiritual, mesmo que de forma indireta. Né? E aí a importância da gente se preocupar com essa questão da depressão, que muitas das vezes é tratada por nós espíritas, né? Eu já ouvi vários amigos espíritas, já ouvi oradores espíritas diminuindo, minimizando isso, né? Tratando a questão da depressão como falta do que fazer, como falta de estudo, como falta de trabalho, né? A gente sabe que o estudo, o trabalho, o preencher o seu tempo é essencial. Mas a depressão, ela é uma doença e precisa ser tratada. E muitas das vezes por um médico. Nós temos um médico das nossas almas, que é o Cristo. Mas a gente não sabe a trajetória espiritual que cada espírito traz. E o quanto aquele espírito é capaz de suportar sozinho as suas dificuldades. Então, muitas das vezes, ele vai precisar de uma ajuda do psicólogo. E aí, esse psicólogo vai avaliar se ele precisa de um psiquiatra e por aí vai. Para que juntos consigam ajudar aquele espírito. Porque se a gente for pensar, o trabalho de um psicólogo, ele não está no mundo por acaso. Esse trabalhador, essa profissão, ela não surgiu assim, caiu dos céus, né? Mais uma profissão para a gente ter o que fazer. Não, né? A gente sabe de toda a nossa programação para estar aqui, né? Da importância de estarmos naquela profissão para aprendermos e para sermos úteis. Então, todas as profissões têm a sua importância. E a gente não pode minimizar, porque é muito triste a gente ver relatos em reuniões mediúnicas e muitas das vezes
espíritas, e aí basta a gente dar uma olhada, uma revisitada nos Mensageiros, em outras obras que traz a situação dos espíritas no plano espiritual, e perceber que muitos desencarnam com esse processo de culpa e esse processo de tristeza profunda e permanecem assim por um longo tempo no plano espiritual. E aí, obviamente, terão mais trabalho, né? Demorar um tempo maior para conseguir se reerguer e continuar a sua trajetória enquanto espírito. Então, se a gente tem a oportunidade de cuidar agora, a gente precisa cuidar. E o tratamento na casa espírita vai ser um auxílio. E muitas das vezes, apenas o tratamento no centro espírita, na casa, vai ser o que aquela pessoa precisa. Mas isso precisa ser avaliado com muito cuidado, né? Então, a gente precisa acolher, a gente precisa estar junto, mas é preciso as duas coisas, né? A ciência dos homens e buscar o nosso grande médico das almas. E a gente tem que estar atento a isso. E aí, Ivone, então, né, começa a entrar na sua fase adulta, ela tem uma outra experiência, né, aos seus 42 anos, ela ficou 2 meses em coma, né, e os médicos não encontravam nada em Ivone, e aí ela depois consegue entender que ela precisava passar por aquele período, durante esse tempo em que ela ficou em coma, ela passou por uma cirurgia no seu perispírito, provavelmente para prepará-la para os seus novos trabalhos, né? Ela não deixa claro no livro o motivo, né? Ela só diz que aconteceu algo que trouxe um sofrimento muito grande para ela e ela entrou nesse processo de coma, mas ela não fala o que foi esse fato, mas depois ela vai entendendo, né? E aí um dia, quando ela volta do coma, ela escreve uma carta, que na verdade ela teve, né, como se ela tivesse tido uma lembrança de uma encarnação passada, né? E aí Charles se aproxima dela e escreve uma carta para ela, né? Dizendo que, como pai, que todo o sofrimento que ela passava era um reflexo do que ela fez ele passar como pai. Eles tiveram essa ligação, né, de pai e filha também por muitas encarnações, né? E ele falava que a dor dela de hoje refletia a dor dele de ontem. Mas ele fala para ela, sofre, mas sofre com resignação. E embora separados, eu estarei sempre ao seu lado. Ele vem para dar um ânimo para ela, né, para Ivone. E fala para ela, segue a tua jornada que eu vou estar com você, né? E que você precisa se reabilitar. Então, tudo que você está passando hoje tem um porquê. E aí é muito legal a gente perceber a misericórdia divina, né? Que por muito tempo, e como católicos que já fomos em outras encarnações, a gente traz essa questão do suicídio ainda como algo muito, como é que eu vou dizer, né? Como um pecado muito grande. Tanto que, antigamente, as pessoas que cometiam suicídio, elas não eram veladas, né, na igreja, elas eram tratadas como pessoas realmente que cometeram, como pecadores que iam, né, viver para sempre penando, né? E aí, desconstruir isso dentro de nós é um trabalho que a gente precisa fazer. Porque a doutrina espírita vem mostrar para a gente que, embora o suicídio seja um ato de muito equívoco, Deus não abandona nenhuma dessas criaturas. A gente vai sempre ter oportunidades novas, chances de refazer. E a Ivone foi um dos grandes exemplos disso. Então, quando a gente vê assim, mas o que a gente indica para o jovem, né?
Raramente eu escuto as pessoas falando memórias de um suicida. E geralmente, quando a gente fala, as pessoas falam: ah, não, é muito assustador, né? Ah, não, é memórias de um suicida. E a gente esquece que o jovem, né, lê aqueles livros bem mais grossos que o Memórias de Suicida, né? De Harry Potter, de séries, e algumas muito mais tenebrosas, né? É claro que tem relatos ali que vão chocar, que vão trazer, às vezes você vai ficar um pouco assustado, mas com o conhecimento espírita, você vai entendendo, né? Você vai entendendo. Então, eu sempre falo, eu indicaria o Memória de um Suicida, né? Vamos presentear essa garotada com Memória de um Suicida, porque a gente vai fazer um bem enorme para eles, né? E aí, para a divulgação desse livro. E aí, quando a Ivone volta desse coma, ela resolve ler o Paulo Estevam, né? E ela tem uma fala muito legal que ela coloca para gente que ela considera esse livro a obra mais importante concedida aos homens pela espiritualidade depois da codificação. Porque ali naquele livro ela encontrou conforto para o seu coração e orientação para a sua nova caminhada. Então, é como se Ivone tivesse tido uma nova oportunidade numa mesma encarnação, né? Esses 2 meses que ela ficou em coma. Eu não sei se eu falei 2 anos, gente, são 2 meses, tá? Corrigindo aí se eu falei 2 anos. E aí ela vai falando, né, depois desse fato que acontece com ela na fase adulta, a importância que o espiritismo teve na vida dela, né? E ela agradecia imensamente a oportunidade de, como médium, ela se reabilitar, né? E aí ela tem uma fala muito bonita no livro que ela coloca: obrigada, meu Deus, pela bênção da mediunidade que me concedeste como ensejo para a reabilitação do meu espírito culpado. Amei-a e respeitei-a sempre. O A acabou saindo aí. Separadinho, faltou o hífenzinho. Não a adulterei com ideias pessoais, porque me renovei com ela a fim de servi-la. Não a conspurquei, dela me servindo para incentivo às próprias paixões, nem negligenciei no seu cultivo para benefício do próximo, porque todos os meus recursos pessoais utilizei na sua aplicação. O agradecimento que ela tinha, né? E a forma como ela se colocava também, né? Ela se colocava de uma forma muito humilde. E ela dizia que as pessoas, às vezes, achavam que ela tinha uma missão muito grande, que ela era uma grande missionária. E ela sempre dizia que ela não era missionária, que ela veio para resgatar. Né? E ela falou: estão enganados os que pensam que eu tive uma missão. O que eu fiz como médium foi um dever, uma necessidade para o meu progresso e para resgate dos meus próprios equívocos. E aí ela fala que, por exemplo, na última encarnação eu errei no lar. Então Deus me deu a oportunidade de ajudar pessoas em seus lares, através dessas visitas que ela fazia. Né? Então, olha... E aí ela fala: isso é reparação, isso não é missão. Então, olha o quanto essa médium era humilde, que espírito humilde, né? Porque ela ainda traz para nós que a missão dela era escrever o Memória de um Suicida, mas que ela acabou escrevendo outras 11 obras, né? E aí ela, como esse, por exemplo, né, que traz aí experiências que ela viveu em outras encarnações, né? São a trilogia dela, que é muito interessante a gente ler com calma, e o Memória de um Suicida, né? Que foi que ela trouxe para nós, e ela deixa claro que não foi por uma psicografia, ela tinha a visão dos locais e ela conseguia, né, através do desdobramento, ir até esses vales, esses locais e relatar tudo que ela via lá, né? Então não era uma psicografia, ela se desdobrava e tinha a visão mesmo. Então a gente imagina o quanto essa experiência realmente foi de total resgate e como que isso mexia com ela. Ela reviver aquilo.
mostrando o sofrimento que os suicidas encontram lá, né, após seu desencarne, e ao mesmo tempo trazendo as oportunidades de refazer a rota, né, de fazer diferente nas novas oportunidades que os espíritos vão tendo. E aí André Luiz fala, e é interessante a gente falar, né, antes do André Luiz, que esse livro demorou 30 anos para ser publicado. Ivone levou uma vez na FEB e ele, né, não quiseram publicar. Ela pensou em queimar, mas alguma coisa falava dentro dela que ela precisava guardar o livro, né? E ela guardou na gaveta. E aí, quando, em 1930, 3 anos depois do desencarne de Leon Denis, ela começou a receber mensagens de Leon Denis. E tem uma muito bonita que está no Reformador, que parece até uma poesia, na verdade, né? A Grande Educadora, que fala da dor. É uma mensagem linda. E a maioria das mensagens que ela recebeu de Leon Denis, ela perdeu, né? Mas essa foi publicada. E Leon Denis começa a ajudá-la, porque, na verdade, no início, ela não tinha segurança, né? Ela achava que ela tinha pouco conhecimento doutrinário para divulgar para editar esse livro, né? E aí, Leon Denis ajuda ela, ele tira alguns detalhes que ele achou que não eram necessários, né, se manter no livro, e traz esse cunho mais doutrinário, né, mais de conhecimento espírita. Por isso que esse livro precisa ser lido por todos nós, inclusive pela nossa querida juventude. E aí sim, André Luiz fala pra gente que o Memórias de um Suicida é o maior tratado mediúnico dos últimos 50 e dos próximos 50 anos. Então, só em 1956 esse livro foi publicado. E ele deixou, né, além de salvar várias vidas, porque com esse conhecimento espírita trazido, né, nesse livro, nesse tratado mediúnico, muitas pessoas conseguem repensar sobre aquela ideia suicida. E aí a gente tem um exemplo, né, por exemplo, foi ótimo, do CVV, né, que é o Centro de Valorização da Vida, que sempre existiu fora do país, mas ele foi trazido para o Brasil por 3 jovens, que hoje, né, 2 eu sei que já desencarnaram, o outro eu não consegui muitas informações sobre ele, mas eles chamavam Flávio, Jacques e Valentim. Eles eram jovens de São Paulo, que tinham mais ou menos 20, 19 anos. Eles leram Memórias de um Suicida e ficaram tão mexidos com o livro que eles juntos pensaram no que eles podiam fazer para salvar as pessoas, né? Salvar as pessoas da ação do suicídio. E aí foi quando eles trouxeram para o Brasil o CVV, né? Que não tem um cunho religioso hoje, né? Não tem essa questão religiosa. Qualquer pessoa pode ser voluntária a partir dos 18 anos, mas foi trazido para cá por eles, influenciados pela leitura dessa obra. E a gente sabe que esse centro ajuda muitas pessoas, né? E aí a gente traz esses dados aqui bem rápido para a gente ver como que é a questão, né, do suicídio no mundo. É a segunda maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. E no Brasil é a 4ª maior causa. A cada 30 pessoas, 5 já pensaram em suicídio. Então, é algo que a gente precisa falar mais, discutir mais nas nossas rodas, né, de conversa no sistematizado, né, com os nossos jovens, porque a gente tem, o Espiritismo traz para nós vários ensinamentos sobre o suicídio. Como, por exemplo, a pergunta 943, que Kardec pergunta lá, questiona os espíritos, de onde vem o desgosto da vida que sem motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos. E é interessante que Kardec fala que sem motivos plausíveis, por quê? Porque a gente sempre olha e fala assim, mas por que a pessoa ela tem tudo, né? Por que ela tá tão desgostosa da vida assim, né? Não parece, não precisa, será que precisa de tanto, né? Às vezes a gente
entra também nessa questão do julgamento, né? Então, quando Kardec ele faz a pergunta, como ele era inteligentíssimo, ele já deixa claro assim, entre vírgulas, sem motivos plausíveis para nós, né? De onde vem esse desgosto aí? E aí, olha o que os espíritos respondem, que é efeito da ociosidade, né? A ociosidade é quando a gente não consegue preencher o nosso tempo com coisas que vão ser úteis para nós ou para o outro, né? Porque às vezes eu não vou fazer nada para mim, mas eu vou fazer pelo outro, né? Então, consequentemente, eu estou fazendo para mim. Segundo, falta de fé, né? É também um dos motivos que faz com que as pessoas, né, tenham esse desgosto pela vida. E a saciedade, que é a gente querer suprir todos os nossos desejos de forma excessiva. E ele ainda complementa, né? Não aqui, mas ele fala para nós aqui, num comentário, né, que Kardec vai trazer para nós, isso, ele vai comentar que o suicídio é uma covardia moral, no sentido de você fugir do enfrentamento. O que não quer dizer que a gente vai sair por aí dizendo que o outro é covarde, mas é para que a gente reflita sobre a gravidade de recuarmos diante as dificuldades da vida. É algo íntimo, cada um avalia a si mesmo, né? Mas os espíritos deixam claro para nós, e aí Kardec faz esse comentário. Então, a causa do suicídio está nessas três coisas, que podem estar juntas ou podem estar de forma separada. E aí, mais uma vez, a importância do conhecimento espírita, que vai fazer com que a gente entenda o porquê de tudo. E aí é lá em Obras Póstumas, quando fala da regeneração da humanidade, que Kardec fala da destruição, né, dos sinais dos tempos, e ele traz para a gente que a gente veria os suicídios se multiplicarem numa proporção até mesmo entre as crianças. Gente, em 1866, Kardec nos alerta quanto a isso. Então, a gente precisa estar atento com as nossas crianças, com os nossos jovens. Lá no Céu e Inferno, ele também vai trazer para a gente que o suicídio é recuar diante a nossa tarefa. Diante a nossa tarefa que nós prometemos cumprir quando no plano espiritual. E na maioria das vezes a gente diz que seria forte para suportar as dificuldades. Então, se as dificuldades estão pesando demais, se está muito pesado, vamos buscar ajuda. Com um amigo, se mantendo na casa espírita, buscando trabalhos na casa espírita, buscando preencher o nosso tempo com coisas boas, com coisas úteis, estudar na casa espírita e, quando necessário, uma ajuda médica também. Vamos atrás de ajuda para que as coisas fiquem menos pesadas. Tem aquela mensagem muito bonita, né, que já foi em quadros, né, que já esteve em vários quadros, agora me fugiu de onde que ela é, né? Eu sei que tem um fundo muito católico, mas agora me fugiu mesmo, que é aquela passagem, né, que Jesus, das pegadas da areia, né? E eu lembro da imagem do quadro, né, que você vê só 2 pegadas, mas na verdade Jesus está carregando alguém no colo. E é isso, né? Muitas das vezes nós seremos aquele que vai carregar, muitas das vezes nós seremos carregados, mas a gente não pode desistir, né? A gente precisa estar firme. E aí, lá no Evangelho, Lacordaire vai falar pra gente que o desânimo é uma falta, porque o desânimo nos tira a coragem. Ao contrário disso, a gente tem na prece o apoio para as nossas almas, mas deve vir com a coragem, já que o fardo é proporcionado às nossas forças. Então, a gente sabe do poder da prece. Eu
estou relendo instruções psicofônicas, e lá no capítulo 18 tem um caso, né, de um jovem que comete suicídio. Ele primeiro comete homicídio de um amigo e da esposa, não, de um amigo, e depois a esposa acaba desencarnando por não suportar o desencarne do amigo que ela se apaixonou, né? Eles estavam com o casamento marcado e ele acaba recebendo esse amigo, não, esse primo na casa dele, eles se apaixonam, naquela coisa toda de ciúme, ele mata, né? Ele dá uma dose de veneno lá pro primo morrer. E aí ele ficou por muito tempo em sofrimento. Aí ele acaba, depois da morte da futura esposa, que seria a futura esposa, né? Eles não chegaram a se casar. Ele acaba não suportando e cometendo suicídio. Mas é muito interessante que ele relata o quanto que a espiritualidade tentou ajudá-lo. Tentou tirar aquela ideia da sua cabeça, né? E aí ele acaba cometendo suicídio e, através da prece de pessoas próximas, ele consegue aos poucos se refazendo do sofrimento que ele tinha, que ele estava passando, né? E aí ele recebe a oportunidade de reencarnar como filho do casal, né? Porque o casal reencarna, se casam, e ele teria essa oportunidade de ser filho deles para resgatar e refazer, né, o que ficou para trás. Então é muito consolador a gente saber que a espiritualidade está sempre nos ajudando, né? Então, quando a gente tem alguém próximo que se suicida, né, além do sofrimento muito grande que aquele espírito sofre, a família sofre muito, principalmente com a questão da culpa, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, né? Mas a doutrina, ela vem mostrando para nós que cada um tem a sua escolha, tem o seu livre-arbítrio, mas ao mesmo tempo nos alertar o quanto a gente tem que estar atento, né? E aí a gente lembra lá do Evangelho dos Infortúnios Ocultos, as dores ocultas que o outro traz, que muitas das vezes está gritando do nosso lado, mas pela correria do dia a dia, pelos nossos afazeres, a gente não percebe. E aí a gente não acolhe. Porque existem dores que são muito enraizadas. Dores que aquele espírito pode trazer de muitas encarnações. E aí, mais uma vez, a importância desse espírito está na evangelização desde pequenininho, para que ele tenha força para superar as dificuldades quando elas vierem, porque elas virão. Para todos nós, meus irmãos. E quando tudo estiver tranquilo na nossa vida, vamos ligar o sinalzinho de alerta e nos preparar para o que virá. Porque a gente está num planeta de provas e expiações. A gente ainda vai passar por dificuldades, mas a questão toda é o que vamos fazer diante da dificuldade? Porque o Cristo foi o maior exemplo para nós de sacrifício. Que chega um momento que é preciso carregar a sua cruz e ir até o final, porque a certeza do que te espera após a morte do corpo físico é o que te acalenta. É o que te dá força para prosseguir. E aí eu trouxe essa tirinha, né? Que o rapaz tá lá, ó. Eu rogo a Deus todos os dias que me dê paciência, mas só aparecem problemas. Por quê? E aí os espíritos comentando. Sem os problemas, como ele vai exercer a paciência? Né? Então, as dificuldades são oportunidades da gente provar para nós mesmos o quanto a gente cresceu, o quanto a gente caminhou, o quanto a gente é diferente. E aí, Fenelon fala pra gente no Livro dos Espíritos, né? Quando fala da lei de amor, que se a gente olhar como nós éramos há 100 anos atrás, a gente vai ver o quanto a gente já caminhou, né? E isso traz uma alegria para nós. A gente já melhorou muito. E aí, eu encerro com essa fala de Leon Denis, lá na introdução do Memórias, que ele fala assim, que medites sobre estas páginas, leitor, ainda que dure se torna para o teu orgulho pessoal o aceitá-las. E se as lágrimas alguma vez rociarem as tuas pálpebras, a passagem de um lance mais dramático, não recalcitres contra o impulso generoso de exaltar teu coração em prece piedosa por aqueles que
que se estorcem nas trágicas convulsões da inconsequência de infrações às leis de Deus. Então, mostrando para nós que a gente precisa realmente abraçar essa obra, mergulhar nela. E no momento em que vier a vontade de chorar, que a gente lembre de fazer uma prece para aqueles que estão retornando à paz espiritual antes do programado, né? Numa atitude de querer acabar com a sua dor. E que a gente seja essa mão a ajudar o outro a superar as suas dores. Muito obrigada, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Felipe, você está sem áudio. Perdão. Agradecemos então a Raquel, né, pela oportunidade da gente mais uma vez refletir sobre esses assuntos em torno da obra de Ivone Pereira. Fica aí a lição de casa que ela deu para a gente, de a gente estudar um pouco Memórias de um Suicidas, esse livro magnífico, um livro maravilhoso, para que a gente converse em torno do assunto sobre a questão da saúde mental, sobre a prevenção e valorização da vida, suicídio e outros assuntos, né? A Raquel até trouxe também para que a gente possa trazer esse assunto para a evangelização, que é um comentário que eu vou até mostrar para você aqui, Raquel, da Elisete, que ela coloca aqui, ó, Raquel, estou amando sua narrativa sobre Ivone Pereira, ligando o suicídio dos jovens nos dias de hoje. Parabéns, né? A Angélica colocou aqui, Jesus ilumine nessa caminhada de trazer os seus ensinamentos, fique em paz, né? Também tem um registro aqui de Silvânia, também presenciou aqui nosso estudo, Maria Aparecida Coelho, então a todo mundo que está aqui também presente, então nós temos uma turma também presente aqui na casa, mais uma vez agradecidos pela oportunidade, mais uma vez, desse estudo. Obrigado. Eu que agradeço. Então, vou só tirar a Raquel aqui rapidinho para que a gente possa fazer o nosso encerramento. E aí nós vamos levar nossos pensamentos ao alto e agradecer a Deus, nosso Pai, ao amigo mestre Jesus, a Falange Amiga de Dr. Bezerra de Menezes, mentor espiritual dessa instituição, pela oportunidade bendita de, nessa noite, refletir sobre vários assuntos e que possamos, através desses assuntos, internalizar em nossos corações para o campo da prática diária em nossos círculos sociais, familiares e íntimos. Aproveitamos essa campanha do Setembro Amarelo para vibrarmos para todos esses espíritos aflitos que estão passando por perturbações, por dificuldades, que eles possam receber através dessas vibrações uníssonas como forma de consolo, para que eles possam receber esse consolo e dar prosseguimento à sua jornada, aos seus objetivos, porque nós entendemos que a dor é a escola da alma. As dificuldades vêm à tona justamente para que a gente possa analisar as oportunidades, refletir para esse papel da transformação do ser. Ampare-nos a todos os trabalhadores da comunidade, ao nosso país, ao nosso mundo, que por mais que passamos por esses momentos de aflição, nós temos ali o exemplo de Jesus na tempestade, para que a gente possa ter a bonança e a paciência, que através desses sofrimentos nós temos a oportunidade da nossa transformação íntima, retirando as mazelas do homem velho na transformação do homem novo. Que o Senhor nos ampare, nos proteja, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. No domingo, a palestra vai ser do Robinson, com o tema Caridade Essencial. Mais uma vez, agradeço aos internautas, ao pessoal que ficou presente no Facebook. A partir de amanhã,
vai estar disponível no YouTube. Eu vou encerrar a transmissão aqui agora.